Olá, amigos e irmãos. Estamos aqui no período do Natal e eu quero trazer aqui algumas informações sobre este Natal que o mundo todo aí está comemorando. Após ouvir todas as informações, você poderá analisar, ponderar, fazer suas próprias pesquisas e então fazer uma análise. Então vamos lá. Jesus não nasceu em dezembro. Sim, e isso importa. A Bíblia não diz a data que Jesus nasceu, mas deixou um mapa do tesouro. Nos deixou algumas pistas, as quais, se nós seguirmos, poderemos ter uma data próxima do nascimento de Jesus. Então a chave para isto é o sacerdote Zacarias. Então, para sabermos quando Jesus nasceu, precisamos descobrir o nascimento de João Batista. A pista está em Lucas, capítulo 1, versículo 5, que diz que Zacarias era do turno de Abias, a 8ª turma. Então, a escala de trabalho no templo, vamos observar, havia 24 turmas de sacerdotes que se revezavam no templo. Lá em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo de número 10, nos revela que Abias era da 8ª turma, ou era a 8ª turma, O ciclo começava no início do ano bíblico, que era o mês de Nissan, que corresponde ao nosso março ou abril. Agora a pergunta que fica é: quando Zacarias estava lá? Contando as semanas, desde o início do ano, a 8ª turma, que é do turno de Abias, servia entre os meses de Sivan e Tamuz, que corresponde ao nosso mês de maio ou junho. A Bíblia diz que, após voltar para casa, Isabel engravidou. Nós encontramos essas informações lá em Lucas, capítulo 1, versículo 23 e 24. Então, João Batista foi concebido no final de junho, início de julho. A matemática da gravidez de Maria, ou seja, 6 meses depois, o anúncio. Quando o anjo Gabriel visitou Maria, Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Lucas capítulo 1, versículo 26. Então, se João foi concebido entre junho e julho, 6 meses depois nos leva a dezembro ou janeiro, que são os meses de Kislev e Tevet no calendário judaico. Então, assim, o 25 de dezembro não aponta para o nascimento, mas aponta sim para o período próximo à concepção de Jesus, quando ela achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. A luz do mundo chega no escuro. Então, em dezembro, Israel celebra Hanukkah, ou seja, a festa das luzes. Então, faz todo sentido teológico. Ou seja, Jesus, a luz do mundo, foi concebido no ventre de Maria exatamente durante a festa das luzes. Então ele é concebido ali em Hanukkah, festa das luzes, ali em dezembro, janeiro. Então quando ele nasceu? Essa é a pergunta de milhões. 9 meses depois de dezembro. Se contarmos uma gestação normal de 9 meses, a partir de dezembro, chegamos a setembro ou outubro. Então no calendário judaico, esse é o mês de Tishrei, mas o dia exato pode ser ainda mais surpreendente. Ou seja, Maria, a concepção de Jesus está lá no mês de dezembro, que é o mês de Kislev, e o nascimento está segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro, mês de Tishrei. Então nós chegamos assim à festa dos tabernáculos, ou Sukkot, a festa mais alegre do ano. No final de setembro e início de outubro, Israel celebra a festa dos tabernáculos, Sukkot. Então nessa festa o povo habita em tendas temporárias, para lembrar que Deus habitou no meio deles durante o deserto. João nos diz: e o verbo se fez carne. João 1,
versículo 14 nos afirma: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Esta palavra original grega, skenuo, que significa literalmente tabernaculou ou armou sua tenda entre nós. Quando nós lemos na nossa versão em português, o Verbo se fez carne e habitou. Esta palavra no original é skenuo, que significa tabernaculou ou armou a sua tenda entre nós. Então, por isso, muitos estudiosos entendem que o nascimento de Jesus se deu no início da festa dos tabernáculos, sendo provável que ele tenha nascido no primeiro dia da festa. No nosso calendário, essa festa sempre ocorre entre o final de setembro e o início de outubro, variando de ano para ano, porque o calendário judaico é lunisolar. Então, o Deus conosco, o Emanuel, não importa o dia exato, da variação no calendário, mas os sinais bíblicos mostram que Deus planejou tudo milimetricamente, queridos amigos e irmãos. Jesus foi concebido na festa das luzes, Hanukkah, e nasceu na festa dos tabernáculos para habitar entre nós. Então, definitivamente não. Jesus não nasceu em 25 de dezembro e definitivamente não. Este Natal que é comemorado no mundo não é o Natal de Cristo, uma vez que Natal significa nascimento. Então não, 25 de dezembro não é o dia que Jesus nasceu e não. Este Natal que o mundo celebra não é o Natal de Cristo Jesus. Dito isso, que você possa analisar essas informações, fazer suas próprias pesquisas e que Deus, nesse final de ano, te abençoe, sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.